graça e paz. Você ama seus inimigos? Quem são os nossos inimigos? Neste episódio, compreenderemos essas questões. Esta é uma compreensão muito importante para a nossa vida em Cristo. Acompanhe até o final e não perca nenhum detalhe. Em Mateus 5, 43 e 44, Jesus nos diz: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo, e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Nessa passagem, Jesus coloca o amor em evidência. Precisamos amar a todos, indistintamente, inclusive os nossos inimigos. Já sabemos um significado do amor para Jesus, e também já compreendemos parte do amor de Jesus. Então, a questão é sabermos quem são nossos inimigos, e como amá-los efetivamente. Em grego, a palavra inimigos é estros, e significa alguém hostil, que está em constante oposição em relação às pessoas. No contexto do ensinamento de Jesus, inimigos se refere a qualquer pessoa que nos trata mal, que nos é hostil, e está em constante oposição em relação a nós, nos odeia, nos prejudica ou nos persegue. São pessoas que têm uma atitude negativa em relação a nós, e que se opõem aos nossos princípios e valores cristãos. Essa inimizade pode acontecer por meio de palavras ofensivas, ou de atitudes públicas depreciativas contra a nossa pessoa, ambas desnecessariamente agressivas. Perceba, Jesus nos ensina que devemos amar quem nos trata mal, as pessoas que nos são hostis, e vivem em constante oposição em relação a nós, porque somos odiados por elas, que querem nos prejudicar. Uma vez que o amor em Jesus está profundamente vinculado a sentimentos e ações, o que devemos sentir e fazer sobre nossos inimigos? Devemos seguir o exemplo de Jesus. Portanto, devemos sentir compaixão, misericórdia e altruísmo para com nossos inimigos. Devemos ainda orar por eles. Orar é uma forma de conversar com Deus e comunicar a Ele tudo o que nos acontece. É uma maneira de criar intimidade com Ele e estar em comunhão com o Senhor e interceder junto a Ele por nossos inimigos. Podemos ainda ajudar nossos inimigos de outras maneiras. Provérbios 25, 21 a 22, nos orientam sobre o que podemos fazer nesse sentido. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim lhe amontoarás brasas sobre a cabeça, e o Senhor te retribuirá. Note, alimentar ou saciar a sede de nosso inimigo é demonstrar amor por ele, e não devemos fazer isso esperando a retribuição do Senhor, mas por amor a Deus e pelo próximo, mesmo que o próximo seja inimigo. O Senhor recompensa aquele que ama seus inimigos, porque ele se sente extremamente feliz com essa atitude que é o amor. Além disso, precisamos estar constantemente vigilantes acerca de outro inimigo, que frequentemente negligenciamos. Em Romanos 8:31, o apóstolo Paulo questiona: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nessa passagem, Paulo destaca a confiança e a segurança dos cristãos, ao reconhecerem que Deus está ao lado deles, e enfatiza que se Deus está a favor deles, nenhuma força ou oposição será capaz de prevalecer contra eles. Essa afirmação ressalta a proteção, o cuidado e o poder divinos, que acompanham aqueles que têm uma relação de fé com Deus. Mas muitas vezes nos esquecemos de que o maligno é contra nós, todo o tempo. Ele desesperadamente quer nos tratar mal, ser hostil para conosco, porque nos odeia e quer nos prejudicar sempre. O maligno age de duas maneiras. A primeira é que ele influencia pessoas para elas serem nossas inimigas, tal como em Lucas 22, 13 e 4, quando influenciou Judas a trair Jesus. A segunda maneira de atuação do maligno é no plano celestial. Em Efésios 6:12, o apóstolo Paulo diz que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A mensagem é que não precisamos lutar contra pessoas que são nossas inimigas, porque elas estão sob a influência do maligno. Precisamos adotar uma postura de compaixão para com elas. Orar junto ao Senhor, para interceder por essas pessoas, para que elas sejam salvas da má influência que lhes pesa.
Lutamos de fato contra entidades espirituais malignas, que exercem influência e autoridade nas esferas espirituais, buscando promover o mal, a tentação e a oposição aos propósitos de Deus. Quando Jesus diz que devemos orar por nossos inimigos, isso também significa que precisamos ter compaixão pelo maligno. Essa tarefa pode ser extremamente difícil e desafiadora. A compaixão é um sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem, sentimento que vem acompanhado do desejo de minorar o sofrimento alheio. Compreenda, não podemos interceder junto a Deus pela salvação do maligno, pois a sentença derradeira do maligno já foi escrita. Em Apocalipse 20:10. O maligno não tem salvação, ele está condenado. Apenas somos capazes de demonstrar compaixão pelo maligno, ao colocarmos o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus, o Filho, e o poder e as consolações do Espírito Santo, em primeiro lugar, e na plenitude de nossa vida. Amar aos inimigos é uma atitude e uma escolha que coincidem com a vontade de Deus para a nossa vida. Para Deus, o amor é uma obra essencial, que deve permear todas as áreas de nossas vidas, pois é através dele que podemos expressar o cuidado, a compaixão e o serviço altruísta aos outros. A atitude de amor é um reflexo do caráter do Senhor em nós. Quando amamos nossos inimigos, fazemos o Senhor mais feliz. Amém? Deus abençoe você e sua família.